estamos em março, dia 3 de março, e já estamos com as salas rodando, todo mundo aí já começou as aulas, as crianças já estão adaptadas, mas elas ainda não estão lá do jeitinho que a gente gosta, né? Bom, para vocês eu tenho uma notícia. Em todos os anos que eu trabalhei como professora, com a minha experiência, eu descobri o seguinte: até abril, até o final de abril, é o tempo que os alunos estão conhecendo a nova professora e a nova professora está conhecendo os alunos. Então, gente, não adianta. A agitação na sala de aula é assim mesmo. Ah, mas vai ser sempre assim? Não, calma aí. Hoje a gente quer justamente discutir isso. Então, eu recebi aqui, ó, um monte de pessoas que me mandaram perguntas, me mandaram sugestões sobre como trabalhar essa questão. Na minha experiência, eu já percebi o seguinte: vamos dizer, finzinho de janeiro que começa a aula, até abril seria o primeiro bimestre, é o bimestre em que você está estabelecendo relações com seus alunos, você está criando o ambiente socioafetivo da sua sala de aula, os alunos estão conhecendo o seu trabalho, você está conhecendo eles, fazendo diagnóstico e tudo mais, não é isso? Então, esse primeiro bimestre é o bimestre de um conhecer o outro, de integração do grupo. Então, é normal essa agitação, essa agitação. A gente chega em casa, vocês viram, né? A aula começou fim de janeiro. Quando chegou o carnaval, a gente já tava tudo acabado, né? Quem tava acabado no carnaval, levanta a mão. Então, tava tudo cansado, o professor não via a hora que chegasse o feriadão para dar um respiro. Aí voltou, né, com força total, e agora começa, né? Uma coisa atrás da outra. Aí já chega as atividades, as primeiras provas. Então, já começa aí as datas comemorativas, que já começou no carnaval, algumas escolas fazem, outras não. Então, é normal, a criança ela tá entrando no ritmo da sala de aula, o grupo está entrando no ritmo e o professor também. Então, já que a gente sabe isso, e que a gente tem essa experiência e que as obras, os autores, eles nos falam que a gente precisa dessa integração socioafetiva, você precisa trazer o seu aluno para você. Você precisa dizer para esse aluno que você gosta dele, que você está interessada em que ele aprenda. O seu objetivo é ensinar, é que quando chegue lá no final do ano, esse aluno consiga, com sucesso, aprender todos os conteúdos e desenvolver todas as habilidades que ele precisa até o final do ano. Não é isso? Aí a gente fica apavorada quando a gente pega o planejamento e vê, isso não anda. Gente, eu não consegui dar nada essa semana, a minha classe não para. O que você tem que fazer para isso acontecer, né? Então, olha só. Se sente megera de tanto pedir silêncio, a Bruna tá contando. Bruna, você não é a única. Não é. Gente, é normal isso aí. A gente quer silêncio, a gente quer atenção, mas nós estamos num mundo em que o nosso aluno sai da escola e gruda nas telas. Tela de celular, tela de computador, tela de videogame, minissérie. Gente, é claro que ele lá na sala de aula, professora cobrando, matéria chegando, às vezes ele não tá no nível. Por exemplo, você vai ensinar uma divisão, ele não sabe tabuada, então você vai alfabetizar, você vai fazer uma produção de texto, exige da inteligência deles.
E ficar na frente das telas ou ficar jogando videogame exige algumas habilidades, mas não todas. Não é que nem quando você vai lá, você fala assim para um aluno de 5º ano, bom, vamos trabalhar fração. Então você tem que saber ler um problema e saber que conta você faz para você resolver esse problema. Isso faz o quê? A cabecinha ferver. Quem já estudou um pouquinho de teoria sabe. Vocês já ouviram falar do tempo de atenção das pessoas? Dá uma busca no Google e procura lá matéria sobre o tempo que as pessoas ficam concentradas. Gente, uma criança de 4, 5 anos não tem concentração maior, foco, eu digo foco, prestando atenção de verdade, por mais que 2 minutos no máximo. Um adulto, muitos adultos, gente, é muito fácil você ver isso na reunião pedagógica. Vocês não são professor? Observe suas colegas na reunião pedagógica. É fato. As pessoas não conseguem ficar focadas. Nós, adultos, que estudamos, que sabemos, a gente vai lá na faculdade, a gente fala, não, eu tô aqui, eu quero aprender, eu quero saber. Não consegue ficar focado. Como que a gente quer que uma criança de 8, 9 anos fique focada por 50 minutos, 1 hora? Impossível. Por isso que tem que criança que não conhece um piolho, é verdade. Então, olha só, as crianças não sabem o que é brincadeira, a Fabiana tá falando, esconde-esconde, brincar com carrinho boneca. Os pais deixam as crianças fazer o que elas querem, não tem limite. Ó, vou contar uma coisa pra vocês, dentro disso que eu tô falando. Sábado eu fui tomar um café. Aí eu sentei lá no lugar, é gostoso o lugar assim, mas não tem nada. São cadeiras num café, a pessoa tem que sentar e tomar café, comer e conversar. Tinha um casal do lado, uma menininha tinha uns 2, 3 anos. O casal, cada um com seu celular e a menininha com o dela. A menininha, ela comia e nem comia direito olhando a telinha, o desenho. Cada pai no seu celular e os 3 sentados na mesma mesa. Aí eu fiquei pensando assim, vocês já viram isso? Todo mundo faz isso pra caramba. Gente, olha a sua volta quando você tá num restaurante, quando você sai num lugar assim. Eu fiquei pensando, puxa vida, uma criança desse tamanho, os pais têm que dar atenção para ela. Eu lembro quando eu tinha meus filhos pequenos, quando eu era criança, os meus pais me obrigavam a ficar sentada até todo mundo terminar de comer. Meus pais me ensinavam, me cobravam que eu precisava ficar, se eu não quisesse mais comer, eu tinha que ficar ali sentada esperando. Aquela criança que tá lá com o celular não está se alimentando direito, os pais não estão interagindo. Então, qual é o modelo que essa criança está tendo de convívio social? Gente, é muito bom você pegar um celular, coloca na frente da criança, põe uma galinha pintadinha, ela fica quietinha. Não dá trabalho, não derruba nada na mesa, não fica jogando as coisas que tem em cima da mesa no chão, não fica chorando. Gente, é uma beleza colocar o celular lá, mas paralisa a criança. Aí veja, quem são as crianças que tem na sua sala de aula hoje? Quem são? São essas. Os pais dessas crianças são aquelas crianças lá de trás que tiveram a pedagogia construtivista largada. Logo que lançou o construtivismo, né? Então, tinha tudo aquilo, podia rabiscar todas as paredes, era liberdade total para as crianças. Os pedagogos da época não sabiam lidar com isso, não tinham conhecimento, e aí deixavam as crianças soltas.
podia gritar, podia fazer o que quisesse, porque não, imagina, essas crianças, elas têm que ter liberdade, mas peraí, uma coisa é ter liberdade, vocês concordam? Vão falando aqui comigo. Uma coisa é ter liberdade e outra coisa é saber lidar com essa liberdade, né? Então, é a construção da autonomia. O problema dos seus alunos é esse. Eles não têm autonomia, eles não sabem ficar parados, eles não têm a educação para conseguir. Então, essa educação não é a pessoa sem educação, não. A educação que eu tô falando é o que os pais não estão conseguindo fazer hoje, que é ficar ali e falar, filho, você precisa comer com o garfo, segura direito, ensina a comer com a colher. Eu vejo crianças grandes que não sabem comer com o garfo. Quando vai comer faz aquela meleca, patiote, tudo. Espera um pouquinho. Até uma certa idade isso é aceitável. Mas chega uma hora que não dá mais. Então, ó, olha as crianças que a gente está recebendo. Você quer saber se seus alunos são educados? Educados que eu falo não é pessoa com má educação. É a pessoa que não teve limite de educação. Não foi limitada. Não foi direcionada. Sabe aquela coisa da árvore, a plantinha quando ela cresce? Você tem que colocar lá um pauzinho para ela crescer reta. Senão ela é torta. Veja o recreio dos seus alunos. Para um pouquinho um dia para observar como eles interagem sem interferência de um adulto. Vocês vão ver que eles são miniatura dos pais. Isso é fato, gente. Tem crianças super educadas. As crianças não param nem para comer. Eles começam a correr e comer ao mesmo tempo. Você fala, senta para comer, tem que pelo menos comer sentado, depois brinca. E retoma, que no recreio não pode correr com pirulito na boca, não pode correr comendo, não pode correr segurando garrafinha. Mas isso acontece. É verdade, não é, gente? Então, aí com isso, Fabiana, você está falando que você não dá, né, o celular, a coruja compartilhada. Não dá o celular quando está em algum lugar. Gente, o celular, eu não tenho nada contra o celular. Pelo contrário, eu acho o celular espetacular. A gente tá vivendo uma era, ó, você tem um tablet, você pega eu tô com o tablet aqui com tudo. É uma maravilha isso aqui, eu poder conversar com pessoas do Brasil inteiro. Tem gente aqui até da Argentina, do Maranhão, de tudo quanto é lado. Mas vocês estão entendendo o contexto que eu tô montando para vocês entenderem que não é só técnica eu dar uma receita mágica aqui para vocês dominarem essas classes. O que eu tô tentando dizer a vocês é que primeiro você tem que ter essa consciência. Quem são seus alunos hoje? A gente tem um modelo de aluno de lá de trás. O modelo que era quando a gente era aluno. Quando a gente era aluno, imagina, não podia conversar, tinha que sentar só onde a professora pedia. E ai, se a gente não prestasse atenção. Botava pra fora, chamava os pais, até eu levava muitos puxões de orelha. Eu sou do tempo que a professora pegava na minha orelha. E autorizado pela minha mãe. Que minha mãe foi lá na minha sala de aula e falou pra professora: pode puxar a orelha dela se ela não prestar atenção. Então, é isso, gente. Essa é a nossa realidade. Pronto, então agora eu já sei. Meus alunos não têm limites em casa. Os pais, eles não dão a atenção necessária para educar. Por isso que fala, os pais que precisam educar. E aí quando o aluno que mora, a maioria tem um irmão, dois, não convivem mais com aquelas famílias. No meu tempo, e quando eu era criança, eu convivia com crianças na rua, eu convivia com meus primos, ia na casa da minha avó fim de semana, tinha aquele monte de gente, né? Então, gente, ó, vamos contando aqui pra mim, ó. Então, olha lá, a Cris tá falando uma coisa triste pra caramba. Ó,
perguntou para uma aluna de 9 anos porque ela não veio na aula e ela disse que ficou na maratona da Netflix até 3 da madrugada. Cris, eu já tive aluno que falou a mesma coisa. Vocês estão entendendo a nossa realidade? Então é isso. Nós, professores, nós somos sonhadores, a gente sonha, a gente planeja a aula maravilhosa, faz tudo lindo. Quando chega lá, a gente tem esse público, só que a gente não planejou a aula para esse público. E aí que é o problema. Você tá entendendo? Para um pouquinho para pensar nisso que eu tô te falando. Então, procurar formas de contornar as minhas aulas que são muito movimentadas, nunca em lugar só. A Cirlei Castro tá falando, tá tentando fazer isso. É exatamente isso, Cirlei, que eu vou sugerir para todo mundo aqui. Nós temos que pensar que a gente tem um tempo de foco e esse tempo é mínimo. Então, quais as atividades que eu posso fazer com meus alunos para manter a atenção, que tá aqui na minha listinha que eu anotei. Qual atividade? É isso que você tem que ter em mente quando você for planejar sua aula. E, infelizmente, a gente tem que ser criativa, gente. Não dá para pegar o livro e sair só no livro, na apostila. Infelizmente, aulas expositivas não cola mais, né? Contemporânea arte. A gente tem que ser criativa, né? Ensinar se tornou uma tarefa, atividade desafiadora. Isso mesmo, Maria Goretti. Atividades mais práticas, metodologias ativas. Tá todo mundo falando aqui. Vocês estão vendo como que vocês estão me entendendo agora? A manter a atenção de um aluno, você tem que ser criativo. Então, peraí, o que eu tenho que fazer? Mas então eu não posso nunca pegar a apostila e ler lá um capítulo e tudo? Sim, mas, por exemplo, quando eu trabalhava de manhã, eu gostava de fazer o quê? Tudo que eu fosse trabalhar de pesadão, eu já dava na primeira aula. Primeira 1 hora era o conteúdo pesadão. Aí, o que acontece? A criança, ela chega com sono, cansada, não sei o quê, mas aí você acostuma ela, você vai criando o hábito. Por isso que eu falei que até abril você está construindo o clima socioafetivo da sua sala, você está ensinando os seus alunos como é o seu trabalho. Pega a atividade mais complicada, de que você tem que pegar mais atenção no início. E aí, o que acontece? Tem as aulas extra. Principalmente em escola particular, tem educação física, toda escola tem. Educação física, aí tem inglês, tem música, tem arte, tem escola que separa a arte, né? Tudo separado. E aí a primeira aula, educação física. Gente, primeira aula, educação física, derruba qualquer aula. Então, você tem que pensar nisso quando você vai planejar. Você vai dar um conteúdo pesadão num dia que tem educação física na primeira aula, na segunda? Nem pensar. Nesse dia você faz correção, nesse dia você vai fazer algum jogo, nesse dia você vai fazer uma atividade mais lúdica, porque vocês sabem, né? Todo mundo prefere a educação física do que uma aula lá sentado prestando atenção, né? Então é isso, é a criatividade para você fazer o seu planejamento, né? Aí, quantas vezes eu briguei com coordenadora, tinha coordenadora que não queria nem olhar na minha cara, porque eu chegava e falava, pelo amor de Deus, a minha aula tem que ser a primeira, eu não quero nenhuma aula extra primeira. Já à tarde é um pouquinho diferente. Quem trabalha à tarde aqui, levanta a mão. Educação física, depois história, Carla, é uma loucura, não dá, né? Então, olha só. Quando eles chegavam da atividade de educação física, né, na primeira aula, a gente tem que fazer os combinados. Não adianta, né? E eu fico meio preocupada, porque o que eu vejo? Eu vejo muito aqui no Instagram. Gente,
Se você for querer construir um ambiente socioafetivo com seus alunos, você tem que construir com ele. Você chegar e já impor as regras, ó o que vira. Pessoas que não... Os bonzinhos, eles até obedecem, eles cumprem as regras. Você, toda linda, foi lá, fez a sua quadro de regras, né? No primeiro dia de aula já tava lá na parede. Duvido... Ó, tô desafiando você que fez o quadro de regras e não tô falando nada contra, tá? Mas eu estou te desafiando. Deu certo? Duvido! Não dá certo! Por quê? Porque você tem que montar suas regras com o seu aluno. Você tem que deixar lá quadro de regras em branco. E ó, eu já assumi turmas no meio do ano que tinha regra na parede e questionei eles. Pessoal, vocês cumprem essas regras? Ah, não, foi a professora que colou aí. Tirei o quadro e falei, coloquei outra coisa. Aí a gente falou, então vamos fazer assim. Quando tiver um problema, a gente vai discutir e colocar ali no quadro de regras a regra que a gente decidir junto. Gente, a classe se transformou. Aí veja bem, isso é fácil? Isso demanda muito tempo. Às vezes, eu saía da sala de aula no começo do ano assim, gente, eu não dei nada. Eu só fiquei conversando. Eu não fiz nada com esses alunos, fiquei só resolvendo problema. Quem tá assim também? É isso mesmo. Janeiro, fevereiro, março, abril. É assim mesmo. Dureza, né, gente? Mas construir com os alunos as suas regras, as regras que precisam. Ó, aí, como intervir? Tô aqui falando isso e como manter a atenção. Eu já respondi várias coisas aqui, tá? E agora eu vou dar as dicas para acalmar também. Existe um monte de coisa que você pode fazer para acalmar e para intervir. Tem semáforo do comportamento, tem você fazer técnica da música, tem as brincadeiras do silêncio, tem um monte de coisa que você pode fazer. Tem, mas a principal é saber que o seu aluno não é mais o mesmo aluno de antes, de quando a gente era aluno. E a segunda coisa, não adianta você trazer pronto as regras, tá? Agora, ai Denise, mas regra não correr, eu tenho que esperar algum aluno correr para pôr a regra? Sim. Aí, veja bem, as regras, para construir, a construção de regras numa sala de aula, ela tem as regras negociáveis e as inegociáveis. Então, as regras negociáveis é aquela que você pode negociar, por exemplo. Ai, Pro, você vai dar aula de matemática agora é a primeira. Não pode ser depois do recreio? Olha, hoje pode, mas outro dia não pode. Então, você negocia, entendeu? Pro, você pode... tem que fazer esse exercício? Sim, tem que fazer. Tem que jogar o jogo? Sim, são regras inegociáveis. E tem as regras de segurança. Então, ó, são as negociáveis, as inegociáveis e de segurança. De certa forma, as regras de segurança, elas são também regras que não dá para negociar. Então, olha só, as regras de segurança. Não correr com a boca cheia, que pode engasgar. Mas não é você que vai falar essas regras. Você escreve lá na lousa. Regras de segurança. Quais são as regras que ajudam a manter a segurança das pessoas na escola? Aí, levanta. Gente, você fala, mas eu vou perder 1 hora da minha aula falando isso. Você vai perder agora, mas você vai ganhar o resto do ano. Escuta o que eu tô falando, amiga e amigos. Escuta. Constrói agora que tá pegando fogo, constrói agora essas regras, constrói agora esse ambiente, mostre para o seu aluno que você ouve
ele, que você se importa com os sentimentos dele, que você sabe que não é fácil ter que parar e prestar atenção. Você tem que mostrar para o seu aluno, não só que é importante, que ele não presta atenção, que não vai aprender, que não sei o que, e manda bilhete e ameaça. Você tem que mostrar para o seu aluno que tem coisas negociáveis e inegociáveis e coisas de segurança, regras de segurança que não dá para abrir mão. Então, os momentos de prestar atenção na aula são inegociáveis. Mas aí, você não pode exigir do coitadinho que fique 2 horas prestando atenção quietinho na sua aula. Impossível nos dias de hoje, né? Então, muito conteúdo a Rose Moraes está falando aqui, é verdade, é muito conteúdo. E aí entra a sua criatividade. Às vezes dá pra gente juntar vários conteúdos, sabe, Rose? E fazer um jogo, ou fazer uma atividade, ou criar uma outra coisa. E eu sei que depende também da coordenação, né, da direção da escola, autorizar, né, porque, por exemplo, quem usa apostila. Eu trabalhei com apostila e eu pulava parte da apostila e depois voltava para trás, porque se seguir certinho o jeito que tá lá na apostila, eu sabia a hora que eu abri a apostila do bimestre, meu aluno não tá preparado para isso aqui, então eu vou pular esse, vou para esse, depois eu volto aqui. E na reunião de pais, eu combinava isso com os pais, assim, tudo combinado, pais, ó, vocês vão olhar lá, eu vou estar aqui, vou pular para cá, vou voltar para cá, por quê? Nos estudos que eu fiz, no que eu observei da classe, eu sei que o aluno não dá conta, então fiquem tranquilos, porque tudo vai ser trabalhado, mas a gente precisa dosar esse trabalho. Então, gente, olha lá, a Gista Bellini tá falando que eles são humanos, muitas vezes a gente esquece, gente, e não é a gente que é ruim, não, é assim mesmo. Nós somos humanos, a gente tem uma ansiedade, esses conteúdos, as provas estão chegando, a coordenação quer Calma, respira. Se você trabalhar com a sua classe, olha lá, ó, a Maria Elisa falou, ó, vamos pegar o problema da Maria Elisa. Os alunos ficam ajeitados depois do recreio. Isso é um problema? E é um problema da professora? É um problema do aluno? Não, é um problema do grupo. Então, você tem que chegar um dia, no início da aula, quando ele não está agitado, e escrever lá. Precisamos conversar de um assunto. Ontem eu estava observando que ontem, os outros dias, que sempre acontece a mesma coisa. Vocês chegam muito agitados depois do recreio e a gente tem aqui um livro para fazer, a gente tem as atividades para fazer e eu estou com muita dificuldade porque eu planejo a aula para vocês e eu não consigo dar tudo que eu planejo. Será que até o fim do ano vai dar tempo de fazer tudo? Perceba que você joga um pouco da responsabilidade para eles. Você tem que tirar essa carga de você e dar para eles, entende? O grande problema a BNCC fala isso. Eles têm que ser responsáveis pelo saber deles. E isso faz parte do BNCC, gente. Conversar. Então escreve lá. Problema. Escreve lá na lousa. Problema. Após o recreio, as crianças chegam muito agitadas. Soluções. Aí fala para eles falarem as soluções. Quando eles começarem, você começar a escrever tudo, né? Você escreve tudo, ó, tem um monte de gente dando dica bacana aí, vão anotando, tá? Estão falando coisas ótimas aqui. Continuem falando, pessoal. Todo mundo vai lucrar com isso e eu vou continuar aqui. Olha só. Então você pôs lá, problema. Chegam agitados depois do recreio. Não consigo dar a matéria que preciso até o final da aula. Solução. Aí a classe põe a solução. Aí vocês discutem. Qual é a melhor solução? Então a gente tomar água antes, fazer um relaxamentozinho depois quando chegar, fechar os olhos e respirar e inspirar, desligar a luz, olha lá, ó.
Vixe, Renato, se eu fizesse isso com meus alunos de 5º ano, ia ser uma gritaria total na sala de aula, apagar a luz. Mas, enfim, cada caso é um caso, cada professor sabe o que dá certo para o seu aluno, né? Então, o aluno que não escreve e não lê do 1º ano, mesmo assim você escreve na lousa, porque a hora que eles estão falando, você é escriba, e é até uma ótima oportunidade para eles entenderem para que serve a escrita, mesmo os pequenininhos lá da educação infantil. Então aí quando eles veem aquela lista gigante de coisa que eles falaram, eles vão falar, opa, quais as melhores coisas que vocês acham que a gente faz para se acalmar? Percebam, essa conversa vai durar mais de meia hora, tá? Não adianta você falar que em 10 minutos você faz. Eu colocava no meu planejamento 15 minutos. Não dava. Então, mas é tempo perdido que você vai ganhar depois. Porque você está construindo o ambiente socioafetivo do seu aluno. Não esquece isso. Você está construindo uma amizade, um relacionamento. Você está dizendo assim, eu sou sua professora ou seu professor e eu tô te ouvindo. E aí eu quero aproveitar e mostrar esse livro para vocês, ó. Gente, olha esse livro que fininho. Eu sei que tá de trás para frente. Ó, Falar e Escutar na Sala de Aula, tá? Editora Vozes. Eu vou postar esse livrinho lá no feed para vocês. Vou mostrar vários livros aqui. Mas, gente, esse livrinho é baratíssimo, tá? É da Susana Schwartz. E ela tem aqui, ó, um monte de estratégias, um monte de reflexão sobre e tudo isso que eu tô falando, tá? Olha lá, ó. Pede para eles trazerem de casa imagens que representam as regras colocadas por eles e deixar no mural das regras. E isso, para as crianças até o 2º ano, é bem bacana. Até os pequenininhos da educação infantil. E olha só, aqui, ó, eu vou tirar foto aqui e vou colocar lá para vocês. Prometo, assim que acabar a live, eu vou colocar esse livrinho lá, porque esse livrinho é muito legal. Ele fala assim, ó, atividades para descrever e explicar, atividades para dar e seguir instruções, atividades para jogar com a linguagem oral e outras intervenções possíveis durante a rotina escolar. Então, nesse livrinho pequenininho que tem aqui, deixa eu ver, 93 páginas, 88 páginas tirando as referências. Gente, olha, só de referência tem não sei quantas páginas. Tem um monte de ideias aqui para vocês, tá? Então, essa é uma indicação muito bacana para vocês, para ajudar em tudo isso aí. Bom, então, é isso. Você tem que mostrar para o seu aluno que você entende o que ele sente. E você tem que dizer para ele o que você sente. Porque nós, professores, a gente esquece de falar isso. Gente, eu estou gritando muito, não estou gostando disso. Eu não gosto de gritar. Alguém aqui gosta de ouvir gritos? Então, o Esther, eu vou colocar no feed depois, tá bom? Você tem que questionar, fazer ele pensar. Ó a BNCC aí, gente. Você tem que fazer ele pensar. Minha professora não gosta de gritar e ela está gritando. Ah, mas vai ter sempre um ou dois que não vai obedecer. Sim. Só que quando você ganha o grupo vai em cima desse um ou dois, entende? E aí você vai ter força, mais força para controlar o seu grupo. Queridas, eu vou passar o livro daqui a pouquinho lá no feed, ou eu ponho no stories depois, tá bom? Então, olha só, para acalmar, existem muitas técnicas, já falaram várias aqui, volta para trás aqui, ó, um monte de gente falou uma coisa melhor que a outra aqui. Então, olha só, ouvir o aluno, mostrar para ele que você tem sentimentos, dizer que a classe não é uma bagunça, que você não está se sentindo bem nessa bagunça e perguntar para eles se eles estão se sentindo bem. Fazer as regras junto com eles, estabelecer combinados.
Gente, vocês vão fazer os combinados, eles vão quebrar 30 vezes. Até para testar. E será que se eu quebrar o combinado, minha professora vai cobrar? Será que a professora vai falar alguma coisa? Vou fazer para ela ver, sabe? Tem criança que pensa assim, vocês sabem, né? Então é isso. O que nós responsáveis podemos ajudar? Olha que legal, o Vitor é um pai. Ele quer ajudar as professoras do primeiro ano. É verdade. A minha neta, Juju, está no primeiro ano e eu tenho um sobrinho também que está no primeiro ano. E eu perguntei assim para ela. Ju, pergunta para o seu filho, Vitor. O que você vai aprender que é mais difícil no primeiro ano? Ai, a matemática, vovó. Aí eu perguntei, matemática? E o que é a matemática? A matemática é lá os números. Mas como assim os números? É os números que coloca lá no caderno. Não soube explicar. Daí eu perguntei assim, mas você já estudou matemática? Não, nunca estudei. Gente, na educação infantil a gente trabalha matemática com jogos, com situações, não é? Então, e aí ela não soube me explicar. Você tá entendendo a cabecinha dessa criança no primeiro ano? A criança no primeiro ano, ela está fascinada, ela está encantada com a escola, porque ela está num mundo diferente e amedrontada também. Se você cresce em cima de uma sala de primeiro ano bagunceira, você começa a gritar, você fala, imagina a cabecinha dessa criança, entende? Então você tem que buscar soluções. Às vezes, no primeiro ano, você precisa até tocar no aluno com muito cuidado, por favor. Põe a mãozinha no ombro dele assim, põe a mão e fala, olha nos meus olhos, olha pra mim. E aí você fala, eu não gostei do que você fez, eu me senti mal. Não foi legal, né? Sabe, às vezes, a criança pequena, quanto menor a criança, mais você precisa fazer com que ela olhe nos seus olhos para prestar atenção. Mas hoje eu observo que até as crianças grandes do 4º, 5º ano, às vezes precisam que você olhe no meu olho que eu preciso falar com você, sabe? E as crianças maiores, a partir do final, no meio do 3º ano em diante, você já pode falar. Eu falo assim, as pessoas educadas, quando falam, olha no seu olho. Vocês já viram isso? Quando uma pessoa está prestando atenção em você, ela olha no seu olho. Quem já prestou atenção e viu isso? Porque quando eu olho no olho de uma pessoa, eu estou mostrando que eu tenho atenção total para ela. Que toda a minha atenção está focada nela. Então, quando a professora fala, ela não consegue olhar para todo mundo, mas você consegue olhar no olho da professora. Aí, você vai fazendo a criança refletir. E se conselho fosse bom, tinha gente milionária no mundo, né? Porque, realmente, a gente não pode ficar dando conselho e dando chá de verdades para os alunos. A gente tem que fazer eles pensarem. E aí eu quero mostrar mais um livro, pode? Esse é o meu livro favorito. Como, tá de trás para frente, Como falar para o aluno aprender. Esse livro eu já postei um monte de vezes lá. Tem uma hashtag, eu vou escrever a hashtag aqui, chama indicação de livro. Vou escrever, tô escrevendo, tá? Indicação de livro PPD, essa hashtag. Essa hashtag tem tudo desse livro, tem as páginas. Esse aqui eu não postei ainda, mas tem esse, deixa eu ver qual mais. Esse aqui eu já coloquei, esse aqui é outro livrinho legal, gente. A Silvia Parradian, ela é top, super top. Como enfrentar a indisciplina na sala de aula. Na escola. Ela é um livrinho também, pequenininho, mas que tem... Eu acho que eu paguei R$23 desse livro, gente. É muito top. E ela fala nesse livro, eu também já postei nessa hashtag que eu deixei aí, tá? Ela fala sobre como o professor pode se posicionar. Sabe esse monte de pergunta que vocês fizeram? Tem todas as respostas nesse livro, gente.
Ó, se tiver esse livro, só esses dois aqui, ó, você vai se transformar na sala de aula. Então, estudar não é opcional pra gente, estudar é obrigatório. Se informar, ter criatividade, não tem outro jeito, né? E tá acabando nossa live, gente, mais 5 minutinhos, aí a gente vai parar. Então, ó, fala esse também. Eu vou deixar os 3 livros, eu vou postar esses 3 livros, tá? Ó, a indisciplina, a Silvia tá falando aqui na capa, a indisciplina é um dos maiores obstáculos pedagógicos do mundo atual. E está cada vez pior, gente. Por quê? Porque é um pesadelo para os professores. Por quê? Porque o nosso público mudou. Nós queremos alunos perfeitos, mas nem nós somos perfeitos. Nós queremos aluno 100% focado. Olha a reunião pedagógica sua. Eu garanto que 90% não presta atenção em tudo. Celular ali do lado, escrevendo, às vezes corrigindo. Gente, não tem outra saída. Então, a gente tem que se adaptar aos novos tempos. E qual é a saída? A BNCC tá aí, é o nosso guia. É você trabalhar os sentimentos, mostrar que você tem sentimento, mostrar que você se importa, não só com o conteúdo e com a nota, mas com o ser humano que você tá trabalhando ali, entende? E ó, criança, ela é assim, quando ela percebe que a pessoa se importa, que a pessoa é verdadeira, ainda mais quando é uma professora, quando ela se importa, ela faz tudo para você. Então, é isso que eu queria falar hoje. Ficou um monte de coisa. Eu queria ter lido mais o que vocês escreveram. Eu queria ter falado mais, mas a gente só tem 1 hora, né? Mas o bom é que a semana que vem vai ter mais uma live. Yeah! Então, ó, deixem aqui. Comecem a escrever agora. Qual o assunto da próxima live? Se a gente vai continuar nesse assunto, porque eu tenho um monte de perguntas aqui, tá? E o que a gente vai falar, tá? E o que a gente vai fazer? Gente, vocês são o máximo. Eu tô muito feliz porque, olha só, eu tô aqui no meu escritório, sentadinha, conversando com um monte de gente, podendo passar um pouco para vocês dessas coisas. Vocês veem as minhas postagens no feed, vocês olham tudo que eu posto, vocês podem ver. Todas as coisas que eu coloco lá envolve trabalhar sentimentos, envolve trabalhar a aula de maneira criativa. E é isso. Adorei estar aqui com vocês. Vocês deixaram um monte de coisa legal. Eu vou ler tudo depois, as ideias, vou anotar. Semana que vem, 9h30 da noite, eu tô aqui de novo. Eu vou colocar lá 2 opções de escolha de tudo isso que vocês estão colocando, tá? Boa noite para todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês estarem aqui comigo. É muito importante para mim, tá? E vocês me deixam imensamente felizes se eu ajudar só uma de vocês. Uma ideiazinha que eu dei aqui hoje ou que eu dei no meu trabalho, já tô feliz, muito feliz. Muito obrigada. Um beijão para vocês todos, Brasil!